Olá, meu nome é Rafael Lazarotto, eu sou médico ginecologista aqui da Clínica Netari e a gente vai falar hoje sobre sangramento uterino anormal. Então, sangramento uterino anormal, tanto crônico quanto agudo, ele é conceituado como um aumento na frequência ou alteração na frequência, na intensidade, na quantidade e exceto em mulheres que não estão grávidas, né? Então a gente tira as mulheres grávidas desse grande grupo e se enquadram dentro de todos esses que eu falei para vocês. Na nossa prática clínica diária, o sangramento uterino anormal é uma das grandes queixas em que as pacientes vêm pra gente, né? Elas vêm dizendo, doutor, mudou muito a minha intensidade, mudou muito o meu fluxo, a duração ela aumentou, eu não sei o que está acontecendo. Então lembra que eu falei para vocês que a gente precisa encontrar sempre as causas? Quando a gente encontra a causa, o tratamento ele se torna muito mais fácil. E felizmente, o tratamento do sangramento uterino anormal, ele pode ser feito e não necessariamente de uma forma cirúrgica. Vamos tentar entender? Primeiro, para a gente tentar entender, a gente precisa levar em conta dois extremos de vida. Aquela mulher que está começando a menstruar, que o eixo hormonal dela está totalmente imaturo, essa paciente ela vai ter sim sangramento uterino anormal, mas por imaturidade do eixo. E os hormônios eles estão muito aumentados, ou seja, existe uma bagunça hormonal nesse caso, e isso daí gira em torno de uns 2, 3 anos em que a frequência, a intensidade, a irregularidade menstrual ela paira, né? E existe aquela paciente no extremo de vida que está na perimenopausa que também vai ter sangramento uterino anormal, ou seja, eu menstruava numa ciclicidade, eu não tenho mais, a frequência dele aumentou muito, o fluxo e a intensidade também aumentaram. A gente tem que entender essas duas faixas etárias para aí sim a gente propor um diagnóstico correto e um tratamento correto. Vamos falar um pouquinho sobre as consequências do sangramento uterino anormal? Confere aqui nesse infográfico. Então, o sangramento pode levar a anemia, pode levar a dor na menstruação, pode limitar as atividades, leva bastante ao absenteísmo, aquela falta no trabalho e à escola, pode levar a procedimentos cirúrgicos, piora muito a qualidade de vida das pacientes, influencia bastante sobre os aspectos psicológicos e influencia também nos aspectos sociais. Em relação às causas do sangramento uterino anormal, a gente vai separar aqui em dois grandes grupos. Confere. Eu tenho causas estruturais, que são aquelas causas que eu consigo ver através de exames, e eu tenho causas não estruturais, que eu consigo coletar numa história clínica bem feita, perguntando para a paciente, ou seja, questionando ela e tentando chegar no diagnóstico. Quando a gente fala de causas estruturais, a gente tem pólipos, a gente tem adenomiose, a gente tem miomas e tem alguns tumores, né? Quando eu falo de causa não estrutural, eu tenho que ver aquela paciente que tem coagulopatia, distúrbio ovulatório, causa endometrial, causas iatrogênicas e causas não classificadas. Quando a gente tem as causas estruturais, então eu preciso olhar para aquele órgão doente. Se tem um pólipo, eu vou retirar esse pólipo. Se tem um mioma que ele está dentro do útero, eu vou retirar esse mioma. Se eu tenho uma adenomiose, que é aquele útero inchado, infiltração do endométrio, que é a parte que reveste o útero para o músculo, esse útero ele começa a ficar um pouquinho mais inchado, começa a aumentar o volume dele, ele não tem poder de contração, essa paciente ela vai ter um pouco mais de sangramento também. E quando eu vejo que aquela paciente tem um sangramento associado à perda de peso, um mau cheiro, cronicamente, ou às vezes até agudamente, seja no período mais curto, essa paciente ela pode estar tendo um câncer, então eu preciso investigar ela, vejo essa causa e eu vou tentar tratar essa causa. Quando a gente fala das causas não estruturais, quando a gente pensa numa coagulopatia, é aquela paciente que, eu escovo o dente, eu sangro, eu bato, eu sangro. Então essa paciente geralmente ela vem com um distúrbio de coagulação de longa data. Na inquisição da história clínica, a gente já vai conseguir pensar e tentar bater o martelo, investigar, obviamente, mas é uma causa não orgânica de sangramento uterino anormal. No distúrbio ovulatório, a gente tem a síndrome de ovário policístico, aquelas pacientes que elas estão sangrando a menos no intervalo mais curto de 21 dias, a cada 15, a cada 17, a cada 20 dias. Então essa paciente ela tem sim um distúrbio ovulatório. Na questão endometrial, eu preciso ver o endométrio dessa paciente como é que ela tá e preciso fazer um manejo direcionado a isso. Nas causas iatrogênicas, a gente tem um fator bem importante. DIU de cobre, ou seja, DIU um sistema intrauterino, um dispositivo intrauterino, não hormonal.
É uma causa muito frequente de tratamento, porque como eu não tenho hormônio, ele está lá dentro do útero agindo de uma forma de corpo estranho, oxidando e liberando cobre, faz com que essa mulher ela tenha um sangramento um pouco mais aumentado. E às vezes retirada desse DIU, a retirada dele, pode ser que trate e resolva o problema. E as causas não especificadas, não classificadas, elas sempre são as nossas incógnitas. A grande maioria delas a gente consegue tratar hormonalmente. A gente trata com anticoncepcional, a gente trata com o sistema intrauterino medicado, que é hoje o Mirena, é o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel extremamente indicado para o tratamento de sangramento uterino anormal. Mas a gente precisa identificar a causa para aí sim a gente fazer o manejo correto. Então veja, a identificação da causa ela é super importante para que a gente faça o diagnóstico de uma forma precisa e que te traga sim qualidade de vida. Então a primeira coisa é a gente buscar entender qual é o diagnóstico para aí sim fazer o tratamento correto. Então meninas, depois de saber disso, não esquece de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e dar o like. Sigam também a gente lá no Instagram para informações relacionadas à saúde feminina. Embarca com a gente nessa, Netare Virtual.